Deputado Raul Jungmann. Senhor presidente, o deputado Felipe Maia votou com o seu partido nas votações anteriores. Só para que conste, porque eu não sei se vai ter nominal nessa sessão. Então, que conste aqui meu voto. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de voltar aqui a um tema já abordado dessa tribuna, que diz respeito aos atos de lesa pátria que foram praticados por um funcionário do Itamaraty, na medida em que ele manda telegramas às embaixadas brasileiras no exterior, pedindo que articulem a sociedade civil contra um golpe que estaria em marcha aqui, sendo promovida por nós, da oposição, pelo povo, pelas ruas, pelos movimentos sociais que nos apoiam. Eu quero dizer que, claramente, essa é uma tentativa de jogar povos e nações contra brasileiros. E isto é inaceitável. Repito o que aqui disse, nós não estamos em guerra civil para que o governo procure, através de um militante que usa o Itamaraty, que usa um órgão de Estado para jogar estrangeiros, contra nós brasileiros. Isso é inadmissível e é por isso que nós estamos pedindo o apoio dos senhores líderes para que aqui ouçamos o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Até porque nos últimos dias tem pipocado declarações de diversos representantes e autoridades de instituições, como do Parlasul, como da OEA, como da Unasul, e assim por diante, a repetir esse mesmo bordão. Quem é que está articulando isso? Quem é que está tentando fazer com que, no exterior, aquilo que é algo constitucional, legal, que é apoiado pela maioria dos brasileiros, seja subentendido como algo que desrespeita a legislação e a Constituição Nacional? Isso é gravíssimo, porque representa um crime de lesa pátria. E nós precisamos aqui trazer o senhor ministro das Relações Exteriores para esclarecer isso. E, pessoalmente, nós entramos com a representação na Procuradoria-Geral da República para que investigue os atos, para que investigue as condições e os responsáveis por esse ato de usar a estrutura do Itamaraty para esse fato. Em segundo lugar, a questão que aqui se encontra em discussão, a questão das pedaladas. Se houve ou não pedalada anteriormente, como aqui foi alegado. Em primeiro lugar, eu quero dizer que nenhum presidente da República anterior utilizou banco oficial como se fosse um cheque especial que chegou, Pompeu de Matos, a 40 bilhões de reais. 40 bilhões de reais foi o cheque especial utilizado pela presidente da República para, evidente, um estelionato eleitoral. Em segundo lugar, nenhum presidente anterior utilizou da verdade, do subterfúgio, de iludir, de fraudar o decreto de contingenciamento de despesas para subavaliar as despesas e sobreavaliar as receitas e assim exatamente fraudar o controle que tem que ser feito pelo Congresso Nacional e pelo Tribunal de Contas da União. Portanto, eu quero deixar bem claro que a presidente sim cometeu crime de responsabilidade e deixar bem claro perante esse plenário que este não foi o comportamento de governos anteriores. Não foi o comportamento de governos anteriores. O que chega a acontecer, em alguns momentos, é um atraso quanto à liquidação de um determinado débito por 4, 5 dias, uma semana. Mas esse ato deliberado de fraudar o controle, de iludir o Congresso Nacional, de procurar passar por cima da lei de responsabilidade fiscal, cometendo crime de responsabilidade, isso é atributo do governo Dilma e não cabe nenhuma discussão. E já que estamos a falar da presidente, é preciso chamar a atenção para o último despacho do senhor Procurador-Geral da República, onde ele diz claramente, naquele ofício enviado ao ministro Teori Zavascki, que a presidente, de forma inusual, de forma absolutamente de desvio de função,
ao indicar o presidente ou ex-presidente Lula para o cargo de ministro, fugia ao juiz natural, fugia ao juiz do foro. Ao fazer dessa forma, a presidente da República, ela incorre em improbidade administrativa por retardar um ato de justiça. Então é preciso agregar este conhecimento, que a presidente, segundo a PGR, cometeu improbidade administrativa ao tentar retardar a justiça, ao tentar fugir do juiz natural, ao tentar de forma inusual, nas palavras do Procurador-Geral da República, fugir com aquilo que era de ofício ela procurar fazer. Por tudo isso é que nós entendemos que temos que ter uma responsabilidade, e essa responsabilidade para com a Constituição, para com as leis, para com a legalidade, para com o futuro do país, passa necessariamente por um processo de impeachment legal, correto. E aqueles que discordam desse ponto de vista, eles devem procurar a justiça, eles devem procurar o Supremo Tribunal Federal e não fazer como fizeram aqui, tentando obstruir pela violência uma manifestação democrática, correta, legal, da Ordem dos Advogados do Brasil. Porque num sistema democrático, aqueles que se sentem lesados, aqueles que acreditam que os seus direitos não estão sendo respeitados, recorrem à justiça e não recorre à violência, à obstrução e à imposição, o qual foi alvo aqui indevidamente, dentro desta Câmara do Congresso Nacional, aqueles que legitimamente, constitucionalmente legitimados, vieram através da OAB trazer um pedido de impeachment a mais. Porque pela Constituição brasileira, qualquer cidadão, ele está legitimado para propor o impeachment do presidente da República. Por tudo isso é que eu acredito que nós temos o caminho aberto na legalidade, na constitucionalidade, de acordo com o espírito das leis, para promover o impeachment da presidente, para retomar a confiança e a esperança no Brasil e dos brasileiros. Muito obrigado.